Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Juliano da Gestão em Dados e hoje na nossa segunda parte da terceira aula, por a mão na massa e construir o dashboard de fato no Power BI. Então, indo aqui para o que interessa, eu estou com a tela compartilhada com vocês. Aqui em obter dados, então, eu vou escolher um arquivo de texto CSV. No caso, esse arquivo aqui que eu separei para a gente usar como exemplo aqui nas nossas aulas. Assim que a gente faz a importação do arquivo, ele carrega aquela prévia, exibindo 200 linhas, e ele dá a opção de carregar ou transformar dados. 99% das vezes a gente vai usar o transformar dados para analisar a qualidade dos dados que ele está carregando. Então aqui eu estou vendo, ó, ele puxou com base nas 200 primeiras linhas. Quando é um arquivo separado por vírgula, um CSV, sempre se atentem se está no Unicode aqui, o TF8, que é o formato que a gente usa aqui no Brasil e que ele deixa bem separado aqui a tabulação. Então a gente vai em transformar dados. Então, primeira coisa, recapitulando um pouco o que a gente viu na aula 2, sempre importante ver se os tipos dos dados estão corretos. Então eu tenho um ID como número inteiro, uma data de criação como data, estágio, pipeline, negócio e contato como texto. Aqui em valor, ele está em número inteiro e eu vou mudar para número decimal fixo, que é a unidade monetária. E aqui, ó, eu vou utilizar a opção substituir a atual. Então ele já fez aqui para mim, né, a migração. Aqui em e-mail, né, ele está como texto também, data de fechamento também como data. O que é importante, pessoal? Duas coisas. Num projeto, aqui a gente vai criar um dashboard bem simples para vocês entenderem como a ferramenta funciona. Num projeto mais avançado, não é correto deixar essas colunas aqui, ó, com o null, em branco, né? Então, isso sempre precisa ser tratado. Esse espaço em branco, o ideal é que ele receba um traço ou um texto, por exemplo, não cadastrou, como se diz, como estamos falando de um e-mail aqui, né? Então, neste caso, como a gente está criando um dashboard inicial, é importante dar esse aviso aí para vocês. E segundo item importante é o seguinte, eu aqui vou criar algumas novas colunas direto no Power Query. Em projetos, porque meu banco de dados aqui, minha base de dados é pequena, são 400, 500 linhas. Quando a gente trabalha com bases maiores, como a gente fala, para base, né, para modelagem de dados ser mais performática, é importante que a gente crie o que a gente chama de medidas usando linguagem DAX, que daí já é um conhecimento intermediário e avançado no Power BI. Inclusive, recomendo que você procure algum vídeo sobre linguagem DAX e entenda do que se trata para utilizar aí nos seus projetos. Então, né, agora que eu estou esses esclarecimentos para vocês, eu vou trazer uma funcionalidade bem legal aqui, ó. Então eu vou clicar aqui na minha data de fechamento e vou clicar na minha data de criação. Em adicionar coluna aqui em data, eu vou fazer subtrair dias. Então, sem nenhuma fórmula, o Power BI automaticamente já calculou para mim quanto tempo se passou de um período a outro. Então, por exemplo, do dia 1/1 ao dia 20/1, passaram-se aqui, ó, 19 dias. Então a gente já consegue ver como ele está batendo. E agora, outro recurso que eu quero mostrar para vocês, então eu vou utilizar aqui, por exemplo, ó, eu vou marcar a coluna estágio, ainda em adicionar coluna, eu vou vir aqui em coluna de exemplos, da seleção, e agora eu vou informar o seguinte para o Power Query. Eu vou renomear para lead. Oportunidade é lead? Não é. Lead, sim. Vamos escrever aqui em MQL, não. Com 3 cliques, a gente ensinou o Power Query como autocompletar essa coluna. O que ele tem que ter sim aqui? Só porque é lead, ó. Então aqui, sim, é para lead. O que eu estou vendo? Ó, que oportunidade ele colocou não.
estou vendo que MQL ele colocou não, vamos colocar venda, que é o ON. A gente vai achar uma venda aqui, achei. Colocou não. Então olhem que legal, com 3 cliques o Power Query permitiu a gente fazer isso. Então eu vou fazer a mesma coisa de novo, eu vou selecionar aqui em estágio e adicionar coluna, coluna de exemplo da seleção. Agora eu sei que a minha próxima etapa é o que a gente chama de MQL. Então o que eu vou fazer? Uma oportunidade é MQL? Não. Um lead é MQL? Também não. Um MQL é MQL? Sim. Agora vamos ver se ele já localizou o próximo. Já colocou sim ali. Dou um OK. Novamente então, já estou com a coluna aqui correta. Eu vou repetir de novo esse processo. Quando a gente estiver construindo o dashboard, o visual, isso vai fazer mais sentido. Então eu vou escolher aqui novamente o campo estágio. Em adicionar colunas, coluna de exemplo da seleção. Agora, portanto, eu vou nomear ela aqui para OPP, de oportunidade. E vamos ver aqui, então, ali em estágio. Oportunidade é oportunidade sim. Lead não é oportunidade. MQL não é oportunidade. OK. Então vejam que ele não está deixando nenhuma em branco, nenhuma nula. Está colocando sim e não para todos. Então agora a última coluna que eu vou anotar, que eu vou criar. Novamente eu vou escolher a coluna estágio. Vou colocar aqui, coluna de exemplos. Antes aqui eu vou fazer aí quando a gente começa a entender como a ferramenta funciona, eu vou fazer algo para facilitar aqui o meu trabalho. Então o que eu vou fazer? Aqui em estágio eu tenho essas 4 etapas e eu vou classificar em ordem decrescente, porque eu quero começar justamente com o ON aqui no W. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar novamente a coluna de estágio. Vou criar uma nova coluna de exemplo da minha seleção. E vou colocar aqui, que o ON é sim. É sim. Agora ele ainda está em branco, então o que eu vou ver aqui? Vou dizer para ele que oportunidade não é. E aqui, ele possivelmente já vai ter entendido. Vamos confirmar. Deixa eu só mudar aqui o nome dessa coluna para o ON. E agora aqui no meu filtro, eu vou ver, opa, ele encontrou nulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar com essa coluna aqui selecionada. Como tem valores nulo ali, então a gente vai vir aqui em substituir valores. Eu vou escrever exatamente o nulo aqui e substituir por não. Dando OK. Ele deixou somente aqui, não e sim. Então o que a gente fez aqui, pessoal? A gente já ajustou esses dados, portanto. Inclusive, a gente pode fazer esse tratamento, aproveitando que a gente está aqui. Como eu falei na aula anterior ali, a gente pode escolher aqui e-mail, em substituir valores, a gente pode deixar aqui em branco, substituir por tracinho, por exemplo. Ele já vai preencher aqui. Agora aqui em valor, ele vai ter nulo. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai vir aqui em substituir valores. Escrever o que está nulo. Colocar um valor prazo. Então, agora só vamos conferir aqui então. ID, data de criação, texto, moeda, texto. Subtração aqui está como número inteiro. Lead, MQL, oportunidade e o ON está como texto. Então agora a gente vai aqui em página inicial, fechar e aplicar. Vamos aplicar as alterações aqui no Power BI.
Pessoal, então eu estou aqui com o Power BI aberto e lembrando que a gente vai construir um dashboard bem básico, mas é para que você que nunca utilizou a ferramenta consiga entender como que ele funciona e principalmente, né, a partir desse projeto super básico, você vai evoluindo o seu conhecimento. Então, como eu disse para vocês, eu fiz um desenho aqui com um esboço, né, do meu dashboard. Então, o primeiro recurso que eu vou começar criando é um recurso muito utilizado, chama-se o cartão. Então, o que eu vou querer colocar nesse cartão primeiro? Aqui, então, nos meus dados, a primeira coisa que eu vou colocar é o meu faturamento. Então, eu escolhi aqui o valor e ele já me trouxe, olha que legal. Já colocou aqui para mim, ó, 2,73 milhões em todos os meus dados. Segunda coisa que eu vou colocar, adicionar novamente o cartão. Vou colocar aqui inclusive com as mesmas dimensões aqui do cartão de receita. Vai ser, portanto, a minha coluna subtração. Só que eu não quero colocar a soma da subtração. Aqui, ó, eu quero colocar a média. Então ele está me dizendo que a média daquela minha diferença de períodos que a gente calculou junto é de 24,82 dias. Quase 25 dias para eu ter uma venda acontecendo com base nesses meus dados. E o último cartão que eu vou criar é o cartão de quantidade de negócios. Então vamos adicionar o cartão aqui. Só vou ajustar eles aqui, ó. Onde o primeiro cartão que eu quero, portanto, aqui. E aqui, ó, eu não quero o primeiro, eu quero uma contagem. E agora, para isso, ó, eu vou precisar criar um filtro aqui. Então, eu vou voltar nos meus dados, vou adicionar aqui um filtro e vou falar que eu quero contar somente o que é sim. O sim, nesse caso, representa as minhas vendas. Agora eu só vou diminuir ele aqui um pouco. Quando a gente vem, por exemplo, aqui, ó, e dá um duplo clique, a gente consegue mudar o título, ó, daqui do quadrado. Também a opção de dar um duplo clique aqui também funciona. Aí depende, né, de qual configuração, tem algumas limitações aí. Aqui, ó, eu vou colocar receita, vou dar um Enter. E esse aqui, ó, eu vou mudar ele para ciclo de vendas. Também dei um Enter. Então, rapidamente aqui eu criei 3 cartões. Agora, o outro recurso muito utilizado nos projetos é a segmentação de dados. Então, com a segmentação de dados, a gente vai conseguir aqui, ó, colocar o nosso filtro de período. Então, para você conseguir selecionar qual período você quer analisar. Então, eu vou escolher aqui, ó, a data de criação. E ele já vai me deixar rolar aqui, ó, e vejam que legal, como quando eu rolo essa linha, ele muda os números que estão aqui do lado. Ó, 62 vendas. Então, entre o dia 1º de janeiro e o dia 14/6, eu tive um ciclo de venda maior. Vamos ver aqui, ó, vamos pegar um período do meio aqui, ó. Vamos olhar, por exemplo, ó, de março, somente março a abril. Então aqui, ó, de março a abril eu tive 37 vendas, atualizou agora, uma receita de 1.027 e um ciclo de vendas médio de 32 dias. Então vejam como aquela base de dados de forma dinâmica
já vai permitindo, né, esse tipo de insight. E por último, então, a gente vai criar aqui um gráfico de linhas. Eu vou deixar aí até bem ocupando bastante espaço aqui na tela. E nesse gráfico de linhas a gente vai adicionar no eixo Y, eu quero saber qual foi o meu valor. E no eixo X eu quero que ele contabilize a minha data de criação. Então aqui eu já consigo acompanhar, por exemplo, a evolução da minha receita ao longo do tempo. Lembrando que esse cartão aqui, ó, ele é um dos gráficos mais básicos que tem. O Power BI tem todos esses outros exemplos que você pode explorar com gráficos de área, com gráficos de barra empilhada, os gráficos de coluna. Então são vários tipos. Como eu falei no vídeo anterior, o gráfico de pizza não é muito recomendado, é muito fácil não passar informação nenhuma ali com ele. Então agora, ó, a partir do momento que a gente tem essas informações aqui, ó, e a gente trabalha com os filtros, veja como o gráfico muda. Ele leva um tempo de carregamento, né? Mas olha como o comportamento dele fica maior. E aí, por último, pessoal, quando a gente vem aqui em formato e escolhe o cartão, por exemplo, a gente consegue fazer todas as configurações no próprio cartão. Mudar fonte, tamanho, colocar cantos arredondados, colocar um pano de fundo, ou na aula anterior, como eu falei, subir um upload feito no PowerPoint, no Figma, uma imagem, né, para que você consiga colocar a logo, por exemplo, da sua empresa. Então aqui a gente tem um dashboard básico e funcional. Espero ter agregado aí para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like, ajuda bastante a gente. Comente, em caso de dúvidas também, estamos à disposição. Muito obrigado, pessoal. Foi muito legal aí fazer essa construção junto com vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.